Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. O que me ocorreu é que meu pai era amigo também de um outro grande advogado, chamava Eurico de Castro Parente, que era um advogado do mesmo nível do Márcio Tomás Bastos, do Valdir Troncoso Pérez, eram grandes advogados criminalistas. E eu fui lá bater na porta, eu sou filho, né? Meu pai nem indicou. Fiz uma entrevista e fui aceito na hora. E tive um aprendizado fantástico. E lá poucos meses, uns 5, 6 meses, mas foi um aprendizado porque esse advogado era um espetáculo. Conhecia tudo, conhecia todos os fóruns, conhecia todos os juízes, tinha um bom relacionamento e mandava. Fernando, o Eurico era muito amigo do meu pai. E ele falava muito do Eurico Parente, que era o advogado das liminares. O advogado das liminares. Ele chegou a parar vários campeonatos paulistas, ele era advogado do Corinthians. Então ele era advogado do Corinthians e do Vicente Mateus, que foi o presidente mais icônico de time de futebol que o Brasil teve, era o Vicente Mateus. Ele era advogado Mateus. Eu conheci o Mateus lá no escritório, estagiáriozinho. E foi então mas o escritório era muito voltado para isso, para liminar e para mandado de segurança e para criminal, tinha muito processo de crime. E aí eu comecei a lembrar, mas me liguei do Ives Gandra, que na época estava começando o auge da carreira tributária. Fui lá conversar com o Ives e com o José Carlos Graçavana, que era sócio deles, fiz quase 3 meses de entrevista, porque eles tinham muita preferência para ter a advogada mulher, inclusive hoje continuam com a Marilene, que é sócia do Ives, a Fátima, que foram minhas professoras. E depois de uns 3 meses eu acabei sendo aceito para começar lá como estagiário, em 78. E aprendi muito. Foi realmente uma carreira ali. Me formei, me efetivei como advogado, cheguei até sócio do escritório. E aí foi o Ventura, você conhece, né? O professor Ives é uma pessoa assim, incrível. Tive uma escola com ele incentivava sempre a escrever artigos, a escrever livros. E teve um costume muito bacana que eu, enfim, conheci do escritório, que a gente tinha na sala de reunião, todo dia almoçávamos na sala de reunião. Tinha uma cozinheira, que chamava Inês, fazia realmente um almoço muito bacana. E o Ives, como era professor em várias faculdades e organizava vários cursos, ele convidava os professores que vinham da aula para almoçar, para conhecer o escritório, bater papo, como é que vai ser a próxima aula. E aí vieram vários ministros do Supremo, Moreira Alves, Clóvis Ramalhete, Carlos Mário Veloso, e nesses almoços eu fui aprendendo muito, fui me instigando, eu levava sempre o Moreira Alves para casa, ele morava aqui na Bandeira Paulista, ia conversando, e enfim. Que rico um almoço desse, hein, Ventura? Nossa, você imaginou? Um atrás do outro? Quase 8 anos, ou 9 anos que eu fiquei lá, todos os dias tinha almoço. Então... Não, e esses são os baluartes da advocacia e do mundo jurídico, né? O Carlos Veloso, Moreira Alves, tem, acho que é o track record do Supremo, né? Exatamente. Assim, tem a história do Supremo, eram ministros impecáveis. Com altivez, ética, decisões, né? Conhecimento jurídico. A gente vê a diferença, né? O que era, a gente estava falando até um pouco antes de começar aqui, né? Como era o Supremo, né? Como eram as lides, as questões eram muito mais técnicas, muito mais apuradas. Você tinha tempo de meditar, de transformar. Hoje está nesse, enfim, acho que é melhor a gente nesse muito período mais operacional. Muito mais operacional, né? Então foi um aprendizado muito grande e eu sempre tive essa vontade de, enfim, liderar um pouco, crescer e aí conseguir criar um relacionamento com um grande escritório americano de Chicago. A gente manteve uma cooperação com o escritório, então vieram alguns clientes que eu ajudei a trazer referendados. E um fato importante no escritório foi que, acho que em 80, 81, nós compramos a primeira máquina de fax. E parecia um bebê que ia nascer, porque nós colocamos na sala de reunião, na sala principal do escritório. E aí pedimos, acho que foi para o Gilberto de Olhoacanto, lá no Rio de Janeiro, também outro escritório espetacular, mandar o fax para São Paulo e ficou todos os advogados olhando a primeira folha sair assim no fax. É uma coisa que como é que está nascendo dentro da máquina uma folha impressa, né? Gustavo, isso é fantástico. Você sabe, quando eu comecei, a gente tinha máquina de fax também, né?
e tirava xerox do fax, porque ele é o papel térmico e apaga. Então a gente tinha uma indústria de tirar cópia do fax. Era uma loucura, né, Fernando? Uma coisa incrível. Eu incentivei muito o escritório a essas inovações. Eu sempre gostei muito, pensando lá na frente, como é que a gente podia estar adiantado. Isso aí foi... O Ives e o Wagner abriram muito espaço para eu poder crescer e criar um dos primeiros processos de terceirização de jurídico de empresa. Eu que trouxe para dentro do escritório. Eram as indústrias Espina. A sede deles era ali no Brás, uma empresa de papel e papelão muito grande. Eles tinham muitos processos e nós começamos a fazer esse processo de terceirização. Então foi um desenvolvimento muito legal. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.